Com o conceito de campo quântico, a física moderna veio dar uma resposta inesperada à velha questão de saber se a matéria é formada pela junção de átomos individuais ou por um todo inscindível. O campo é uma continuidade que está presente em todo lado e, no entanto, quando assume o aspecto de partículas, apresenta-se como descontínuo, uma estrutura granular. Os dois conceitos, aparentemente contraditórios, estão na realidade unificados e são tidos como diferentes aspectos de uma mesma realidade. Como acontece numa teoria relativista, a unificação de dois conceitos opostos surge de uma forma dinâmica. Os dois aspectos da matéria transformam-se incessantemente um no outro. O misticismo oriental apresenta uma unificação dinâmica semelhante entre o vazio e as formas a que aquele dá origem. Nas palavras do Lama Govinda, a relação entre forma e vazio não pode ser considerada como um estado de opostos que se excluem mutuamente, mas apenas como dois aspectos de uma mesma realidade, que coexistem e estão em cooperação contínua. A fusão destes dois conceitos opostos num todo único está expressa num sutra budista, com as seguintes palavras: forma é vazio, e vazio é forma. Vazio não é distinto de forma, e forma não é distinto de vazio. O que é forma é vazio, e o que é vazio é forma. As teorias de campo da física moderna originaram não apenas uma nova visão do mundo das partículas subatômicas, como também modificaram decisivamente as nossas noções acerca das forças existentes entre elas. O conceito de campo encontrava-se inicialmente ligado ao de força, e ainda na teoria de campo quântica está ligado às forças existentes entre as partículas. O campo eletromagnético, por exemplo, pode manifestar-se como um campo livre, na forma de fotões, ondas em movimento, ou pode ser visto como um campo de forças entre partículas carregadas. Neste último caso, essa força manifesta-se como uma troca de fotões entre as duas partículas interactuantes. A repulsão elétrica entre dois elétrons, por exemplo, é medida através da troca fotônica. Esta nova noção de força pode ser difícil de entender, mas torna-se evidente quando este processo de troca de fotões é visualizado num diagrama de espaço-tempo. Imagine dois elétrons que se aproximam um do outro. Um deles emite um fóton no ponto A. O outro elétron absorve esse fóton no ponto B. Quando o primeiro elétron emite o fóton, altera a sua direção e velocidade de deslocamento, como se pode inferir da diferente direção e inclinação da sua linha de mundo. O que acontece também com o segundo elétron ao absorver o fóton? Por fim, os dois elétrons afastam-se um do outro, tendo se repelido mutuamente através da troca de um fóton. A interação completa entre os elétrons envolverá um grande número de trocas fotônicas. Como resultado, as duas partículas vão refletir o percurso de uma forma suave e gradual. Em termos de física clássica, pode dizer-se que os elétrons exercem forças repulsivas uns sobre os outros. Esta é, sabemos agora, uma forma muito imprecisa de descrever a situação. Nenhum dos dois elétrons sente uma força à medida que se aproximam um do outro. O que fazem é interactuar através da troca de fotões. A força não é mais que o efeito coletivo de todas as trocas fotônicas. O conceito de força
deixa assim de ter validade na física subatômica. É um conceito clássico que associamos, mesmo que de uma forma subconsciente, com a noção newtoniana de força, que se faz sentir a uma determinada distância. No mundo subatômico, tais forças não existem, apenas interações entre partículas no seio de campos, isto é, através de outras partículas. Assim, os físicos preferem falar de interações em vez de forças. De acordo com a teoria de campo quântica, todas as interações ocorrem através da troca de partículas. No caso de estas interações serem eletromagnéticas, essas partículas são os fotões, os núcleos. Por outro lado, interatuam por meio de uma força nuclear muito mais forte, ou interação forte, que se manifesta através da troca de partículas de um novo tipo, denominadas mesões. Existem muitos tipos de mesões que podem ser trocados entre prótons e nêutrons. Quanto mais próximos se encontram os nucleões, maior será o número e a massa dos mesões na interação. As interações nucleônicas estão assim relacionadas com as propriedades dos mesões trocados e estes, por sua vez, interatuam mutuamente através de outras partículas. Por esta razão, não seremos capazes de compreender a força nuclear completamente sem o conhecimento profundo de um largo espectro de partículas subatômicas. Na teoria de campo quântica, todas as interações podem ser visualizadas em diagramas de espaço-tempo, e a cada um destes está associada uma expressão matemática que nos permite determinar a probabilidade de ocorrência do processo correspondente. A correspondência exata entre os diagramas e essas expressões matemáticas foi estabelecida em 1949 por Richard Feynman, sendo por esse motivo, desde essa altura, designados por diagramas de Feynman. Uma das características principais da teoria é a ideia de criação e destruição de partículas. Por exemplo, o fóton é criado a quando do processo de emissão em A e é destruído quando é absorvido em B. Tal processo apenas pode ser concebido no âmbito da teoria da relatividade, onde as partículas não são encaradas como objetos indestrutíveis, mas sim como padrões dinâmicos envolvendo determinadas quantidades de energia que se redistribuem quando se formam novos padrões. A criação de uma partícula com uma determinada massa apenas é possível quando a energia correspondente a essa massa se encontra disponível, como por exemplo num processo de colisão. No caso de interação forte, esta energia nem sempre existe, como é o caso da interação dos nucleões no núcleo atômico. Assim, a permuta de partículas de grande massa, como os mesões, não deveria ser possível, e, no entanto, tais interações existem. Dois prótons, por exemplo, podem trocar um mesão π ou pião, cuja massa é de aproximadamente 1/7 da massa do próton. As razões para que tal processo de troca possa existir, apesar de não estar disponível a energia necessária para a criação de um mesão, têm de ser encontradas num efeito quântico, relacionado com o princípio de incerteza. Como já foi discutido previamente, as ocorrências subatômicas que surjam num intervalo de tempo muito curto envolvem uma grande incerteza na energia do processo. A troca de mesões, isto é, a sua criação e subsequente destruição, são acontecimentos como referido. Podem ocorrer num intervalo de tempo tão curto que a correspondente incerteza na energia pode ser suficiente para a criação de mesões. Estes mesões
são denominados geralmente por partículas virtuais. São diferentes dos mesões reais, criados em processos de colisão, porque apenas podem existir durante o período de tempo permitido pelo princípio de incerteza. Quanto mais pesados forem os mesões, isto é, quanto maior for a energia necessária para sua criação, menor será o tempo disponível para o processo de troca. É este o motivo pelo qual os nucleões apenas podem trocar mesões pesados quando estão muito próximos. A troca de fotões virtuais, por outro lado, pode ocorrer a qualquer distância, porque estes, não tendo massa, podem ser criados com quantidades de energia infinitamente pequenas. Esta análise das forças nucleares e eletromagnéticas permitiu a Hideki Yukawa, em 1935, não só prever a existência do peão 12 anos antes de ser observado, como também estimar aproximadamente a sua massa a partir do alcance da força nuclear. Assim, na teoria de campo quântica, todas as interações são tidas como trocas de partículas virtuais. Quanto mais forte a interação, isto é, quanto mais forte a força existente entre as partículas, maior será a probabilidade de tal processo. Maior será a frequência de troca de partículas. O papel das partículas virtuais, no entanto, não está limitado a estas interações. Um nucleão, por exemplo, pode facilmente emitir e absorver, muito pouco tempo depois, uma partícula virtual, desde que o mesão criado desapareça dentro do período de tempo permitido pelo princípio de incerteza. Nada proíbe este processo. A probabilidade de ocorrência de um tal processo é muito alta para os nucleões devido à sua forte interação. Isto significa que os nucleões estão de fato a emitir e a reabsorver constantemente partículas virtuais. De acordo com a teoria de campo, os nucleões têm de ser encarados como centros de intensa atividade, rodeados por uma nuvem de partículas individuais. Estes mesões têm de desaparecer logo após a sua criação, o que significa que não se podem deslocar para muito longe. A nuvem mesônica é assim muito pequena. As suas regiões mais afastadas são povoadas por mesões leves, piões principalmente, enquanto que os mesões mais pesados, tendo de ser absorvidos após um curto período de tempo, se concentram no interior da nuvem. Cada nucleão encontra-se rodeado por essa nuvem de mesões virtuais que existem durante um intervalo de tempo extremamente curto. No entanto, estas partículas podem, em determinadas condições, tornar-se reais. Quando uma partícula que se move a alta velocidade atinge um nucleão, alguma da sua energia cinética pode transferir-se para um mesão da nuvem e libertá-lo. É este o modo como se criam mesões reais em processos de colisão de alta energia. Por outro lado, quando dois nucleões se aproximam muito um do outro, por tal forma que as suas nuvens de mesões se sobrepõem, alguns deles podem não voltar a ser reabsorvidos pelo nucleão que lhe deu origem, podendo pular e ser absorvidos pelo outro. É esta a forma como surge o processo de troca que constitui a interação forte. As interações entre partículas e, correspondentemente, as forças entre elas são resultado da composição das suas nuvens virtuais. O alcance de uma interação, isto é, a distância entre as partículas a qual essa interação se dá, depende da extensão das nuvens virtuais, e os detalhes dependem das propriedades das partículas que as constituem. Assim, as forças eletromagnéticas são devidas à presença de fotões virtuais entre partículas carregadas,
enquanto que as interações fortes entre nucleões surgem a partir da presença de piões virtuais e outros mesões existentes entre eles. Na teoria de campo, as forças entre partículas surgem como resultado das suas propriedades intrínsecas. Força e matéria, dois conceitos que se encontravam rigorosamente separados no atomismo grego e newtoniano, são agora vistos como tendo a sua origem nos padrões dinâmicos a que chamamos partículas. Esta visão de forças é também característica do misticismo oriental, que encara o movimento e a troca como propriedades essenciais e intrínsecas de todas as coisas. Todas as coisas que rodeiam, diz Shantai, ao referir-se aos céus, possuem uma força espontânea, e o seu movimento não lhes é imposto do exterior. E no I Ching podemos ler: as leis naturais não são forças externas às coisas, representam sim a harmonia de movimento nelas imanente. Esta antiga descrição chinesa das forças, como representando a harmonia de movimento dentro das coisas, parece particularmente apropriada à luz da teoria de campo quântica, onde as forças entre partículas são vistas como reflexos dos padrões dinâmicos, as nuvens virtuais, inerentes a essas partículas. As teorias de campo da física moderna forçam-nos a abandonar a distinção clássica entre partículas materiais e o vazio. A teoria da gravidade de Einstein e a teoria de campo quântica mostram que as partículas não podem ser separadas do espaço que as rodeia. Por um lado, elas determinam a estrutura do espaço, e por outro, não podem ser encaradas como entidades isoladas, tendo de ser vistas como condensações de um campo contínuo presente em todo o espaço. Na teoria de campo quântica, este campo é visto como a base de todas as partículas e das suas interações mútuas. O campo existe sempre e em todo lado. Nunca pode ser omitido. É o suporte de todos os fenômenos naturais. É o vazio a partir do qual os prótons criam os mesões π. Ser e desaparecer são meras formas de movimento do campo. A distinção entre matéria e espaço vazio teve de ser finalmente abandonada quando se tornou evidente que as partículas virtuais podem ser criadas espontaneamente a partir do vazio, e nele desaparecem novamente sem que esteja presente algum nucleão ou qualquer outra partícula que interatue fortemente. O vácuo está longe de se encontrar vazio. Pelo contrário, contém um ilimitado número de partículas que surgem infinitamente. Aqui se situa o paralelo mais próximo do vazio do misticismo oriental na física moderna. Tal como o vazio oriental, o vácuo físico, como se define em teoria de campo, não é um mero estado de nulidade. Contém o potencial para todas as formas do mundo das partículas. Estas formas, por sua vez, não são formas físicas independentes, mas sim meras manifestações transitórias do vazio subjacente. Como diz o Sutra, forma é vazio e vazio é forma. A relação entre as partículas virtuais e o vácuo é essencialmente dinâmica. O vácuo é verdadeiramente um vazio vivo, pulsando em incessantes ritmos de criação e destruição. A descoberta da qualidade dinâmica inerente ao vácuo é tida por muitos físicos como uma das mais importantes da física moderna. Do seu papel de contentor vazio de todos os fenômenos físicos, o vácuo emerge como uma entidade dinâmica de importância primordial. Os resultados da física moderna parecem confirmar
as palavras do sábio chinês Zhang Tsai. Quando se sabe que o grande vazio está cheio de ti, apercebemo-nos que não existe o nada.